Dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Em alguns segundinhos nós vamos iniciar. Bom dia! Uau, sala cheia, que maravilha! Quem vai orar para nós? Já iniciarmos, porque o assunto de hoje está muito especial. Eu vou orar. Por favor. Orar. Vamos orar. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Te louvamos, te exaltamos o teu grande poder e operado na nossa vida nesta manhã, nos renovando as tuas misericórdias, nos protegendo através de teus santos anjos. Obrigado, Pai, pelo teu amor, cuidado dispensado a cada um de nós. Te louvamos por cada uma de tuas filhas que estão nesta manhã reunidas para aprender a tua palavra. Pai querido, fique conosco, perdoe os nossos pecados. Nos assiste agora nesses momentos com teu santo poder. Amém. Usa a pessoa da Daiane, Senhor Deus, que vem trazer a tua palavra, explanar a tua palavra, nos dando sabedoria dos céus para o aprendizado, para a prática também, para compartilhar. Os homens de fé, Pai querido, precisamos do Senhor. Nos assiste, Pai. Fique conosco. Nos transforme, Pai, para o teu reino. Nós te rogamos essas bênçãos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós aprendemos que é impossível seguir Jesus e permanecer do mesmo jeito, no mesmo lugar. Porque Jesus ele estava sempre em movimento. Então, sempre seremos incentivados por ele a estar em movimento também, a nos desenvolvermos e a continuar a nossa caminhada até que ele volte para nos levar para o céu. E o que nós precisamos compreender é que Jesus quer nos ensinar verdades eternas e quer nos curar de tudo aquilo que nos impede de conhecê-lo verdadeiramente. E hoje nós vamos continuar essa caminhada ao lado de Jesus, aprendendo com ele. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus. Hoje nós vamos nos centrar em Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Esse tema que nós vamos estudar hoje também está relatado em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 2, e Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 18. Então, abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 3. Diz o seguinte: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram o que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Versículo 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar esses ensinamentos, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Então,
texto que nós lemos hoje, esses 12 versículos, na realidade esses 9 versículos, nós podemos dividir eles em 3 partes. O texto começa com uma pergunta dos fariseus e tem a resposta de Jesus para essa pergunta dos fariseus. A segunda parte é quando os fariseus eles fazem uma pergunta novamente com base na resposta de Jesus e Jesus ele responde novamente. E por fim nós temos os discípulos questionando, né, dizendo a Jesus sobre a conclusão que eles tiveram de toda aquela discussão, de toda aquela conversa de Jesus com os fariseus e uma resposta de Jesus a essa conclusão dos discípulos. Então, nós vamos dividir o nosso estudo em 3 partes. Hoje nós vamos ficar com a primeira parte e amanhã nós vamos estudar a segunda e a terceira parte, tá bom? Então, porque esse é um assunto muito especial, muito necessário de nós estudarmos. Então não adianta a gente tentar tratar de forma rápida. Por isso que nós vamos nos demorar um pouquinho mais nessa primeira parte aqui. Então essa primeira parte, o texto dessa primeira parte já inicia dizendo que alguns fariseus se aproximaram de Jesus para testá-lo, para tentá-lo. E eles faziam isso por meio de perguntas capciosas, por meio de perguntas ali que tentasse extrair de Jesus informações, porque o objetivo deles era prendê-lo. Nós vemos que por várias vezes Jesus preferiu se afastar, Jesus preferiu se retirar para não ficarem batendo com os fariseus e os escribas. Só que nesse momento, Jesus ele já tinha terminado a sua missão na Galileia e nos próximos 9 meses ele se encaminharia, ele caminharia rumo a Jerusalém. Então, não havia mais tempo para se afastar desses embates, não havia mais tempo para se esquivar. Por isso que nós vemos aqui que a partir de agora, nós vamos ver mais e mais os fariseus ali, sempre perto de Jesus e perguntando. Então, por quase 2 anos, esses fariseus, eles espiavam, eles enviavam pessoas para espiar Jesus. E essas pessoas eram enviadas pelo próprio Sinédrio lá de Jerusalém. E essas pessoas, elas tinham um duplo objetivo, de encontrar alguma falha para acusar Jesus e de tentar levar o povo a duvidar ou desacreditar nas coisas que Jesus fazia. Então, após 2 ocasiões anteriores, onde Jesus ali estava na festa dos tabernáculos, foram feitas tentativas para que Jesus fosse até apedrejado. E Jesus ele sabia que a sua vida estava correndo perigo. Só que ele não se esquivou. A partir de agora, Jesus ele não evita mais os embates com os fariseus, porque ele tinha pouco tempo para ensinar os seus discípulos. Então, ele aproveitava todas essas circunstâncias para colocar nos seus discípulos, para dar aos seus discípulos ensinamentos preciosos. Então, desde a cura daquele homem no tanque de Betesda, os escribas e os fariseus tinham procurado enredar Jesus com perguntas destinadas a obter declarações que mais tarde pudessem se tornar o fundamento das acusações contra eles. E nesse momento nós temos a primeira pergunta feita neste dia. E olha o que eles perguntam. Versículo 3, final do versículo 3, eles falam assim: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eu não sei vocês, mas eu me lembrei muito da conversa de Eva com a serpente. Porque quando nós vamos lá em Gênesis, eu nem havia separado esse texto, mas é um texto que me ocorreu diversas vezes quando eu estava estudando isso aqui. Então, olha a pergunta da serpente para Eva. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Foi a mesma estratégia utilizada pelos fariseus. Jesus ele tinha falado uma coisa, Deus havia instituído algo, havia ordenado para o homem que de toda a árvore do jardim comesse, mas que daquela árvore não comesse. E a serpente vem com
com a pergunta totalmente distorcida. É verdade que Deus falou para não comer de nenhuma árvore do jardim? E aqui nós vemos que a pergunta que os fariseus fizeram tinha essa mesma raiz, tinha essa mesma característica da pergunta feita ali pela serpente no início do mundo. E eles perguntam assim: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam aqui perguntando sobre o divórcio. E eles estavam aqui tentando ver, tentando colocar palavras que levassem a Jesus a trazer alguma resposta dúbia ou alguma resposta que eles pudessem utilizar para acusar Jesus depois. Então, nós vemos que Jesus ele não era bobo, né? Que Jesus ele não respondia assim sem refletir. E ele sabia a intenção que ia no coração daqueles fariseus. E Jesus ele apresenta a sua resposta a partir do versículo 4 e diz assim, olha, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. A resposta de Jesus aqui está dividida em 3 partes. Primeiro, Jesus ele fala assim, olha, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Jesus deu a entender aqui que aqueles homens, eles estudavam as escrituras, só que eles não compreendiam as lições implícitas sobre aquilo que eles estavam querendo, sobre aquilo que eles estavam questionando. Jesus, ele fala então, ele leva aqueles fariseus a olhar para si e a falar assim, olha, vocês estão estudando, mas vocês não estão compreendendo nada. Então Jesus encaminha esses fariseus, esses inquisitores para o princípio do mundo, para antes da lei de Moisés, que estava na mente deles naquele momento, e relembrou eles dos princípios fundamentais do casamento, conforme foi instituído na criação. E ele fala assim, olha, desde o princípio os fez homem e mulher. Desde o princípio, o Criador os fez. Foi o Criador que criou homem e mulher. Foi o Criador que instituiu o matrimônio. O matrimônio foi instituído desde o princípio. E Jesus aqui, ele relembra a lei matrimonial. E eu quero levar vocês a abrir a Bíblia agora em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aqui está a lei matrimonial. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aqui nós temos o casamento instituído desde o princípio. E nós lemos assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha o que Deus lhe disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui, nesse capítulo, nesse versículo, capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, nós temos aqui a lei matrimonial, a instituição do casamento. E essa lei de Gênesis, ela antecede o direito dado em Deuteronômio, que nós vamos ler amanhã. O que nós precisamos compreender é que no período edênico de Gênesis, o ideal de Deus para os seus filhos já estava estabelecido. Jesus atribuiu estas palavras a Deus. Deus instituiu o casamento. O casamento foi uma instituição divina, criada no princípio do mundo. E nós precisamos nos lembrar de seus princípios fundamentais. Jesus ressaltou que aos olhos de Deus, marido e mulher são uma só carne, são uma só entidade. E, portanto, não devem ser mais divisíveis do que o corpo humano. A união formada pelo casamento os torna apenas um. Então nós temos que colocar na nossa mente o seguinte: a relação do casamento foi instituída por Deus, foi santificada por Deus, foi abençoada por Deus, foi um Criador sábio que proveu a relação matrimonial.
Foi Ele quem tornou possível o matrimônio, desejável o matrimônio. Todos os que entram na relação matrimonial são, portanto, unidos de acordo com o plano original de Deus para toda a vida. E então Jesus ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde ele diz: portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E nós temos aqui que refletir, e principalmente aqueles que não casaram ainda precisam refletir sobre isso. E nós que estamos casados precisamos refletir também, porque qual que é o ideal de Deus para o casamento? Qual que é o ápice do casamento? É serem um, é nos tornarmos um. Então, para aqueles que ainda não casaram, tem que refletir, quanto mais o homem e a mulher tiverem em comum, mesmo antes do casamento, maior a probabilidade de que eles encontrarão no casamento um companheirismo que os tornará um, que tornará essa união um sucesso. Por outro lado, onde há grandes diferenças de formação, de educação, de atitudes, de princípios, de gostos e desgostos, muito mais difícil será que sejam um em mente e em espírito e que assim encontre o sucesso no casamento conjugal. Para aqueles que ainda não estão casados, precisam refletir. Aquele que você está pensando em casar, ele tem similaridades. Ele é muito diferente de você, porque quanto maior são as similaridades antes do casamento, maior a probabilidade de dar certo. E quanto maior as diferenças, maior a probabilidade de dar errado. E nós que já estamos casados, o que nós temos feito para que essas diferenças que existem entre nós e o nosso cônjuge, para que elas diminuam? Porque hoje nós estamos em uma sociedade em que está sendo pregado que apenas aquilo que eu quero que tem que ser satisfeito. A mulher ela gosta de ser mimada, ela gosta de receber flores, ela gosta disso, ela gosta daquilo. Então, se o meu marido, se o meu cônjuge não é desse jeito, então eu vou separar. Hoje, a maior justificativa para a separação tem sido uma palavra que se chama incompatibilidade de gênero. Gente, e aí? Como que fica aqui? O que está falando aqui é a palavra de Deus. Porque, olha, nós vimos aqui que Jesus, quando ele deu essa resposta sobre o divórcio, que Jesus, ele levou as pessoas a compreenderem que o casamento era uma instituição divina, que havia sido instituído desde o Éden. E aqui nós vemos que Deus fala que o ápice do casamento, que o objetivo do casamento, que é tornar-se uma só carne. E Jesus ele termina a sua resposta afirmando: portanto, o que Deus uniu, que não seja separado por ninguém, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Hoje no Brasil, fazendo uma pesquisa rápida, uma pesquisa muito rápida, e eu não olhei o percentual no mundo, eu olhei no Brasil. Hoje no Brasil, mais de 60% dos casamentos terminam em divórcio. O Brasil é um país que mais casa, que mais tem facilidade para casar. Hoje tem casamentos itinerantes, hoje tem casamento comunitário, hoje tem várias formas de casar. Só que também existem facilidades para o divórcio. 60% dos casamentos terminam em divórcio. E a gente não pode normalizar isso. Nós, como povo de Deus, nós não podemos normalizar isso, pois o matrimônio é uma instituição divina. É claro que, se você já faz parte dessa estatística, se você já faz parte, nós temos aqui em nosso grupo pessoas que já pediram oração porque estavam se separando. Se você já faz parte dessa estatística, não se sinta inferior. Porque a Bíblia fala que Deus ele não leva em conta o tempo de ignorância. Se você ainda não sabia, se você ainda não havia compreendido a divindade do matrimônio, calma, não precisa se sentir inferior. Esse não é o objetivo do nosso estudo. O objetivo do nosso estudo é que nós compreendamos e que nós levamos com mais seriedade aquilo que Deus instituiu como sagrado. Para aqueles que permanecem casados, os nossos esforços têm que ser em permanecer. É difícil permanecer casado, são duas pessoas com criações totalmente diferentes. Isso
O casamento, eu costumo dizer que é uma instituição que ela, desde o princípio, ela está fadada ao fracasso, porque são pessoas diferentes tentando ser um. Só que quando nós olhamos e quando nós percebemos que ela foi uma instituição divina, que foi algo que foi pensado e planejado por Deus desde o princípio, não foi algo que veio depois, foi desde o princípio. Nós devemos olhar para o nosso casamento de forma diferente. A gente não tem que olhar para o nosso casamento tentando ressaltar as diferenças que nós temos com o nosso cônjuge para justificar uma possível separação. Nós temos que olhar as diferenças e tentar pensar o que eu posso fazer para que essas diferenças diminuam. O que eu posso fazer para que o meu casamento, que não é fácil, possa funcionar e possa glorificar a Deus? Esse deve ser o nosso pensamento como cristãos. A gente não pode, em qualquer briga que a gente tem com o nosso cônjuge, em qualquer discussão que nós temos com o nosso cônjuge, pensar em separação. A gente não pode, porque nós somos convidados como cristãos a ser diferente. A lógica do reino é diferente. É claro que existem exceções e nós vamos estudar essas exceções amanhã. Nós vamos continuar estudando amanhã, mas o meu apelo de hoje, o que precisa ficar claro na nossa mente hoje, é que o matrimônio é uma instituição divina que foi instituída por Deus na fundação do mundo. E nós precisamos tratar aquilo que é sagrado como Deus espera que nós tratemos. Que nós busquemos forças no Senhor, que nós continuemos buscando sabedoria no Senhor para fazer do nosso matrimônio algo que venha glorificar a Deus. Que nós tenhamos a disposição de fazer o possível, de buscar em Deus força para fazer com que essa instituição dê certo. E se nós fazemos parte da estatística daqueles que não deu certo, que nós busquemos sabedoria e discernimento do Senhor para saber como agir a partir de agora. Então nós vamos orar e eu quero convidar vocês a amanhã, nesse mesmo horário, às 5 da manhã, horário do Mato Grosso do Sul, a continuar, a vir conosco para continuarmos estudando sobre esse assunto que é tão necessário para a nossa vida, esse assunto que é tão importante. Queridos, nós estamos convidando, Deus está nos convidando para sermos sal, para sermos diferentes, para temperar a vida das pessoas. E nós precisamos compreender aquilo que é sagrado, para nós tratarmos aquilo que é sagrado como deve ser tratado. Vamos orar? Querido Deus, hoje nós estudamos, ó Pai, um assunto que é complexo, Senhor, de nós compreendermos, principalmente na sociedade em que nós vivemos hoje. A sociedade em que nós vivemos hoje, Senhor, ela prega que se não me agrada, se não faz parte daquilo que eu idealizei, que eu tenho que separar, que eu tenho que desistir, mas hoje nós vemos na Tua palavra, Senhor, que o matrimônio é uma instituição divina, que foi criada por Ti desde a fundação do mundo. E nós vemos, Senhor, que a Tua ordem é para que ninguém separe aquilo que o Senhor uniu. Senhor, aqui nós temos diversos tipos de pessoas. Pessoas que já estão separadas, ó Pai, porque não suportaram viver em união. E eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe essas pessoas também e dê discernimento a essas pessoas. Ajude essas pessoas a continuar aos seus pés, aprendendo de Ti, aprendendo, Senhor, o que o Senhor espera delas, o seu ideal para a vida delas, ó Pai, por favor. Ajude para que essas pessoas não desanimem diante das adversidades e que continuem aos Teus pés, aprendendo de Ti. Senhor, e hoje eu quero clamar uma bênção especial também por aquelas pessoas que ainda se mantêm no matrimônio. Senhor, o Senhor sabe como tem sido difícil, Pai. O Senhor sabe quantas atrações e quantas coisas tem lutado contra isso, Senhor. Tem lutado contra o fato de permanecermos juntos. Hoje, Senhor, nós temos tantas informações e tantas influências para que a gente não fique em algo que não seja, que não nos agrade, para que a gente não permaneça em algo que não está de acordo com as nossas expectativas. Nós pedimos, Senhor, por favor, ajuste a nossa mentalidade, nos ajude a enxergar o matrimônio com o sagrado, de forma sagrada, assim como o Senhor instituiu, Pai. Limpe a nossa mente,
Limpe a nossa mente de todas as vezes, ó Pai, que nós discutimos com o nosso cônjuge, ou que algo acontece, algum atrito acontece. Por favor, Senhor, ajude de tirar da nossa mente, nos ajude a tirar da nossa mente o pensamento de separação. Por favor, Senhor, nós te pedimos. Ajude, Senhor, todos os casais. O Senhor sabe os desafios que cada um de nós enfrentamos. O Senhor sabe, ó Pai, os desafios que cada uma dessas pessoas que estão vindo a Ti enfrentam. Algumas dessas mulheres, Senhor, têm cônjuges que nem acreditam em Ti, que têm vidas totalmente diferentes, mas por favor, Senhor, nos ajude a permanecer em Ti, buscando sabedoria em Ti, para que nós, ó Pai, por meio desse matrimônio que o Senhor nos permitiu constituir, para que nós sejamos lapidados, para que nós sejamos, ó Pai, moldados de acordo com o teu caráter, de acordo com a tua vontade, para que um dia nós possamos, quando o Senhor voltar, falar assim: Senhor, aqui está a sua família que o Senhor nos permitiu constituir. Por favor, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue nos ensinando, continue a obra que o Senhor começou na nossa vida, continue nos ajudando a ter disposição para fazer aquilo que o Senhor nos pede. Abençoe o nosso dia, esse dia desconhecido, mas nós o colocamos em Tuas mãos. E tudo isso fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, esse assunto nós vamos continuar amanhã, porque é um assunto muito especial e muito importante, e nós não podemos tratar com tanta rapidez. Então eu peço a vocês, convido vocês, venham amanhã, fiquem em oração, tirem momentos nesse dia para orar sobre o matrimônio de vocês, porque Satanás está fazendo de tudo para separar você do seu marido. Muitas coisas e muitas pessoas vão tentar fazer de tudo para que você leve o matrimônio, para que você considere o matrimônio como algo qualquer. Igual uma roupa que eu descarto aqui e na loja tem outra para eu conseguir. Tem tantas opções. É isso que o mundo quer colocar na sua mente, mas Deus quer reajustar a sua mentalidade para que você pense da forma como Ele instituiu na sua palavra. Então que amanhã você venha para nós continuarmos juntos, nos enchendo da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Aguardo vocês amanhã. Eu vou despedir do pessoal aqui do Instagram, mas eu quero continuar com o pessoal aqui. Hoje nós vamos ter um momento especial aqui. Que Deus abençoe e até amanhã.